Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar a leitura de Zacarias. Hoje vamos ler os capítulos 10, 11 e 12. Hoje, na nossa contagem regressiva, é o quarto dia, né? Ontem foi quinto, começamos a contagem regressiva, 5. Hoje é o 4. Então, estamos aí à beira de terminar a nossa jornada. Teremos depois mais 3 vídeos. Muito bem, vamos à nossa leitura, Zacarias capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, e contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos, na lama das ruas. Lutarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, o seu coração se alegrará, como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi. Eles se multiplicarão como antes tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Promessas aqui de restauração, de congregar novamente o povo que estava espalhado em tantas nações. Eu fiquei um pouco confuso agora com relação a duas questões. Primeiro, Zacarias, ele está falando no momento pós-exílio, e pós-exílio babilônico, né? Por que é importante a gente lembrar disso? Porque foi o Império Assírio que derrubou Samaria e o Reino do Norte. Samaria era a capital do Reino do Norte. E depois o Reino Babilônico venceu o Reino Assírio e depois venceu Judá, destruiu Jerusalém e deportou todo mundo. Quando a Assíria venceu o Reino do Norte, acabou com o Reino do Norte. Eles foram levados embora. As pessoas foram muitos mortos e muitos foram deportados para outros países e para outras regiões.
E no caso do Reino do Sul, a mesma coisa, né? A Babilônia também deportou todo mundo, ficou ali muito pouca gente. E Zacarias está falando no momento posterior a esse exílio babilônico. Mas aqui ele diz: então será derrubado o orgulho da Assíria, que é aquele império anterior à Babilônia. Provavelmente a Assíria, não sei se tem algum poder ainda, porque depois, aliás, tem um detalhe aqui, né? Enquanto eles estão exilados na Babilônia, o Império Medo-Persa derruba o Império Babilônico e assume o controle. E é sob o comando de Ciro, o rei da Pérsia, que as coisas começam a voltar, as pessoas começam a voltar, a poder reconstruir as coisas em Jerusalém, né? Então, por isso que eu fiquei um pouco confuso em relação a isso, tá? Mas enfim, a gente percebe aqui a presença, né, de profecias messiânicas, né? Fala aqui da pedra angular, por exemplo. E então há sempre esse mistério, né? E Paulo, nas suas cartas, algumas cartas, ele vai falar do mistério revelado, que era convergir tudo em Cristo. Então é um mistério realmente. Quando a gente lê essas coisas aqui, a gente não consegue ter uma clareza total a respeito do cumprimento dessas coisas. E olha, e a gente já tem o conhecimento de Cristo, já sabemos que Ele é a, a consumação, né, de todas essas promessas, de tudo que o povo de Deus experimentou, viveu. Deus falou com eles e mandou promessas da vinda do Messias, de uma restauração completa, e nós sabemos que é por meio de Cristo Jesus. E mesmo assim a gente ainda tem algumas dúvidas, né? Imagina para eles, do passado, era realmente difícil, não era tão simples. Capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. A parábola do bom pastor. Assim diz o Senhor meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que compram matam-nas e não são punidos. E os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. Ainda agradecem a Deus por isso, né? E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentarei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados, a um chamei graça e a outro união, e apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores. Aqui uma possível referência a 3 reis que foram depostos em curto espaço de tempo. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado, chamado graça, e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes
de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado chamado União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Parábola do pastor insensato. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Estou me balançando aqui porque os mosquitos aqui estão me complicando. Eu devia ter ligado o ventilador aqui antes. Estou abanando aqui embaixo. Desculpa interromper aqui. Bom, vamos lá. Agora o capítulo 12. Sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor que estendeu o céu fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele. Diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento, para que todos os povos vizinhos e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Manterei os meus olhos abertos sobre a casa de Judá e farei com que todos os cavalos dos povos fiquem cegos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os moradores de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como um braseiro aceso debaixo da lenha e como uma tocha acesa entre os feixes de trigo. Eles destruirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, na própria Jerusalém. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos moradores de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os moradores de Jerusalém. O mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família dos Simeitas à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as outras famílias prantearão, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Muito bem.
Então, continuamos vendo a profecia da restauração, compromisso de Deus com o seu povo, de pastoreá-los, de cuidar deles, né? E de providenciar um pastor, né? Para guiá-los. Que promessas preciosas que se harmonizam com a revelação de Jesus e com a história de Cristo, né? Especialmente aqui, né, no versículo 10, quando diz que a respeito de terem o traspassado, né, olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele, assim por diante. Então são pontos aqui que se conectam muito claramente com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua Palavra, porque podemos, ó Deus, ver a harmonia entre todo o conteúdo bíblico, sempre enfatizando, ó Deus, por um lado a Tua justiça, a Tua ira contra o pecado, contra a idolatria e imoralidade, e por outro lado, um amor tão grande, um amor tão benigno, um empenho por preservar um povo para si. E também constantemente em todas as profecias temos visto a, a promessa do Messias, do Cristo, do teu Filho amado que haveria de ser morto para conseguir então o perdão completo e a salvação completa para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor anunciou e realizou ao longo da história e que tanto nos beneficia até hoje. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.